Deus, em sua palavra, condena clara e expressamente a embriaguez, exatamente por ela tornar o homem sem o pleno controle de si mesmo, alterado nos sentidos, no modo de falar, pensar, agir e etc. Existem muitas passagens nas Sagradas Escrituras que condenam a embriaguez, mas eu quero destacar de modo especial os versículos 31 e 32 de Provérbios 23, que diz assim: não consideres o vinho, como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente, mas no fim morde como uma serpente e pica como um basilisco. Essa é uma advertência existente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento essa advertência continua, porque o apóstolo Paulo, ao escrever sobre as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, no versículo 21, ele diz que a bebedeira, a embriaguez, é uma das obras da carne e é pecado. E a embriaguez é condenada de modo mais rígido ainda na vida daqueles que fazem, que realizam a obra do Senhor. Em Levítico capítulo de número 10, versículos de número 9 seguinte, diz assim: não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que, olha só, estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Sim, essa é uma advertência para os sacerdotes no Antigo Testamento, mas para os que estão no serviço do Senhor, a palavra de Deus no Novo Testamento continua a advertir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 3, ao apóstolo Paulo escrever sobre aqueles que aspiravam ao episcopado, ele escreve: não deve ser dado a bebidas. E em 1 Timóteo também, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo também escreve sobre os diáconos, que não sejam propensos ao excesso de bebidas. Nas Sagradas Escrituras nós temos exemplos de personagens que se embriagaram. Por exemplo, o próprio grande Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 21, diz que ele se embriagou. A palavra diz, em Gênesis capítulo 19, que as filhas de Ló o embriagaram e ele cometeu incesto com as suas próprias filhas. É algo muito sério para cada um de nós refletir. E se essa embriaguez literal é condenada, nós precisamos buscar a sobriedade literal, nos enchendo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Há uma clara oposição entre o Espírito Santo e a embriaguez. Lucas capítulo 1, versículo 15, diz sobre João Batista: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem cerveja, mas desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens começaram a falar em outras línguas, cheios do Espírito Santo, muitos zombavam deles, dizendo: eles estão bêbados, mas na verdade eles estavam cheios da água viva do céu. Eles estavam tomados pela graça de Deus. E é assim que cada um de nós também precisamos estar, cheios do Espírito Santo, embriagados do Deus vivo. Mas a embriaguez condenada pelo Senhor não é somente a literal, e nem somente é a bebida alcoólica, a bebida fermentada que pode causar ela em nós. Nós podemos estar e ficar embriagados espiritualmente por diversos motivos. Nós estamos num tempo de muita agitação. E nesse tempo de tantas distrações, de tantos entretenimentos, de tantas festas, quando chega o fim de ano são tantas festas, são tantas comilanças, são tantas agitações. E nós podemos, através da gula, do falatório exagerado, nós podemos, através da busca por jogos de maneira excessiva, nos tornarmos excessivamente embriagados no Espírito. E ao estarmos embriagados espiritualmente falando,
nos tornamos incapazes de discernir entre o certo e o errado. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Isaías capítulo 5, versículo de número 11, ai daqueles que desde a manhã procuram a bebida e que retardam a noite nas excitações do vinho. Amantes da cítara e da harpa, que está falando de festa, do tamborim e da flauta e do vinho em seus banquetes. Mas, olha só, para as obras do Senhor não têm um olhar sequer e não enxergam a obra de suas mãos. A embriaguez, o entorpecimento por causa de tantas distrações, por causa de tantas comilanças, de tantos falatórios, acabam suprimindo a presença de Deus em nossa alma. O próprio Jesus, no seu sermão escatológico, em Mateus capítulo 24, versículo 37, ele diz que no tempo do fim, assim como nos dias de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam. Estavam tão entretidos, estavam tão envolvidos com festas, com bebidas, com comidas, com a embriaguez, que eles não perceberam que o fim estava próximo. Então, para cada um de nós, essa advertência tem que fazer tremer o nosso coração, principalmente no tempo final em que nós estamos vivendo. É necessário uma sobriedade espiritual. Jesus, em Lucas capítulo de número 21, versículo de número 34, diz assim: velai sobre vós mesmos para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. O apóstolo Pedro escreve também na sua primeira carta, capítulo de número 4, versículo de número 7. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes ou sóbrios e vigiai na oração. Que nós possamos procurar nos encher do Espírito Santo, que nós possamos sempre buscar estar em estado de oração, reflexão, introspecção. Pois assim como diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, um versículo que pode escandalizar muita gente. A palavra diz lá assim: há mais proveito numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque onde há luto, há reflexão sobre o fim. Mas onde há festa, todos estão totalmente dispersos, mas o Espírito não está concentrado na verdadeira vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Sejamos sóbrios.